Tem notícia sobre o Fla-Flu. A gente começa a falar sobre esse campeonato que é espetacular, enfim, um campeonato à parte. Mas temos notícia, depois dessa polêmica toda de ingresso, vamos falar de bola em campo, pelo menos. Nino e Luiz Henrique estão relacionados para o jogo, muito provavelmente podem até ser titular. Ou seja, notícias boas. Notícia também positiva, apesar de parecer negativa. Bem, o Fluminense já efetuou, segundo o portal Netflu, o pagamento da parcela lá do Independente Del Valle. O Fluminense teria que fazer o pagamento com o dinheiro de Luiz Henrique. Porém, o dinheiro de Luiz Henrique ainda não caiu. Como é que foi feito esse esquema? Enfim, falar também sobre isso. Além de toda essa polêmica, uma palhinha sobre as questões de ingresso, né? Isso ainda reverbera um pouco, recomendo você assistir meu vídeo aqui de ontem. Beleza? Vamos embora, roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, amigo. Tô falando assim porque tava vendo sorteio da Copa do Mundo, né? O Brasil pegou um grupo aí, não sei o que eu vou fazer, mas eu faço. Você toparia alguma coisa relacionada à Copa do Mundo aqui em dezembro, tá? A gente vai estar falando de contratações e etc. Hoje eu tava me pegando pensando sobre isso. Se vale a pena. Em dezembro a gente vai estar falando muito de Fluminense, muito de contratações, mas nem Copa. Valeria o quê? Fazer uma transmissão do jogo do Brasil? Não vou estar no Catar, né? Isso é óbvio. Mas, sei lá. Diga aí, se vale a pena comentar alguma coisa de Brasil, ou se você... Ah, não, na época da Copa me interessa, Gabriel, hoje não. Então, beleza, se foi isso, beleza. Comenta aí embaixo. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo 1xBet, tá? Eu gravei com fio lá pro canal 20, e aqui embaixo tem também o link da 1xBet, enfim, gravei com ele lá, dicas de apostas pro Fla-Flu, tá? Tem muita coisa interessante, por exemplo, o Fluminense tá pagando bem alto, 5,35, mas eu não recomendaria tanto apostar na vitória do Fluminense, porque a gente pode ser campeão mesmo sem vencer. Tem muita coisa interessante lá no 1xBet, Fla-Flu, Flu-Fla nesse caso, dá pra fazer apostas boas. A gente ganhou um dinheiro legal ali, né? Dobrou o nosso dinheiro com gol de Cano, apostando num gol de Germán Cano no jogo passado. Enfim, vale a pena você ir lá, o link tá aqui na descrição, rapidinho você faz o cadastro e aproveita de odds muito interessantes, beleza? Falar de Fluminense. Não que a gente já não estivesse falando antes, né? Mas vamos lá, segundo o Dedé Onelei, lá da Web Rádio Fluminense, teve algumas notícias de outros repórteres também e tal, mas a última, mais recente, foi a dele. Diz que o Fluminense, segundo ele, deve ter de volta a Luiz Henrique e Nino, Dedé Onelei, que é lá da Web Rádio Fluminense. Se inscreve lá no canal dele, Web Rádio Fluminense. Dá essa moral, ele faz transmissões também por lá e tal, assim como eu faço também. Dedé é bem gente boa. E ele trouxe essa informação no Twitter. Ele vem trazendo várias informações de bastidores ali, entre aspas, né, do CT, informações assim. E aí ele trouxe falando de que Luiz Henrique e Nino estão de volta após as respectivas lesões e serão relacionados para a decisão final amanhã. E aí ele ainda tá tentando verificar, enfim, não terminou o treino ainda e tal, sobre questões de ser titular ou não, né? Se um deles será titular de fato. Eu, sendo bem sincero, acho a volta deles importantíssima, mas não sei se seriam titulares. No caso de Nino, a partida de Manuel foi espetacular, não dá pra esperar várias partidas espetaculares de Manuel, né? Isso é fato. Mas a partida de Manuel foi espetacular no jogo contra o Flamengo na ida. Só que agora o Fluminense vai precisar de uma saída de bola um pouco mais qualificada, vai precisar, que é o que Nino entrega. É óbvio que Nino é um zagueiro melhor do que Manuel, apesar de Manuel ter feito uma partida que Nino não fez nesse ano, né? Por outro lado, o Luiz Henrique aí vai ser importante demais. A gente viu o problema que foi o William Bigode na última partida, não conseguindo entregar o que normalmente entrega. E do outro lado, John Arias, que entrou voando, mas mais uma vez tem todas as suas melhores atuações quando entra no decorrer do jogo. Isso precisa ser entendido ali, se é só o psicológico ali, o estilo de futebol, o que tá acontecendo, porque todas as melhores partidas dele são entrando no jogo e não iniciando, né, a partida. E aí Luiz Henrique seria essencial, mas não sei se fisicamente, vamos lembrar, Luiz Henrique também está há 2 semanas, né, sem jogar já. O Fluminense foi eliminado no dia 13 de abril contra o Olímpia. Ele se machucou no dia 6 de abril. Hoje já é dia... Perdão, tô falando de abril. O Fluminense foi eliminado no dia 16 de março.
Ele jogou no dia 9 de março a última partida dele, que foi contra o Olímpia no Maracanã, no Engenhão. No dia 16 ele jogou alguns minutos contra o Olímpia, já estava lesionado, e desde então ele não joga. Ou seja, hoje é dia 1º, o jogo vai ser no dia 2, vão ser aí quase que mais de 20 dias em que o Luiz Henrique vai ter jogado uma partida só. Não sei se ele dá conta de iniciar jogando, né? Não tô nem falando que ele está recuperado da lesão, mas, enfim, são questões complexas. Você colocaria de cara Luiz Henrique, correndo o risco de, do meio pra frente da partida, ele já não tá mais apto, de repente até precisar sair no primeiro tempo, não ter ainda a condição física total? Ou preferia segurar e colocar ele no segundo tempo? Coloca a sua opinião aqui embaixo. Outra notícia é do portal Netflu, falando sobre dinheiro. Eu gosto de dinheiro, pra quem manja dos memes aí. Mesmo sem dinheiro de Luiz Henrique, o Fluminense pagou a parcela da dívida com o Del Valle. Lembrando, o Fluminense tinha uma dívida relativamente até alta com o Del Valle, ainda da compra de Sornosa e de Orejuela, compra feita lá em 2016, eles chegaram em 2017 e mais atrás, a dívida já tá na FIFA, já teve toda uma confusão, já tem vídeo aqui no canal explicando tudo isso agora, o Peter não pagou, aliás, perdão, essa já é da gestão Abad já, o Abad não pagou, o Mário entrou, fez compras, pagou as compras que ele fez, mas não pagou a do Del Valle também, enfim, o Fluminense efetuou o pagamento. A venda de Luiz Henrique teve como uma das justificativas esse fator de pagar essa dívida da FIFA, mas, enfim, acredito eu que seja um valor. Segunda matéria, que eu vou até deixar destacar o que tá na matéria, tá? Primeira coisa que a gente pensa é o quê? Pegou um empréstimo pra pagar. Segundo, o Netflu, na resposta que eles receberam do Fluminense, né? Porque, enfim, eles pagaram, né? Porque tinha o vencimento agora, em março ainda, então eles tinham que pagar. O dinheiro do Betis não caiu ainda por Luiz Henrique e eles tiveram que efetuar esse pagamento. De onde saiu esse dinheiro? Segundo o Fluminense destacou ao Netflu na resposta, a origem do dinheiro não foi de empréstimos. Não foi de empréstimo bancário. Então, de onde veio o dinheiro? Foi feito com receitas correntes e algumas receitas adicionais extraordinárias. O que quer dizer isso? Receita corrente. É receita que o clube recebe todo mês normalmente. Sei lá, sócio-torcedor, bilheteria. Eu não sei se a receita corrente ou a receita adicional extraordinária entraria uma cota de Libertadores. Eu não sei ele nessa nomenclatura mais contábil qual que entraria. Mas, de qualquer forma, deve ter caído uma parte também já do valor... Uma parte não, já teve caído o todo da Libertadores, né? Do Fluminense lá, tendo jogado a segunda e a terceira fase. Foi um dinheiro ali que foi arrecadado, dá cerca de $1 milhão ali, mais ou menos. E é um valor que, obviamente, você tem que considerar na hora de efetuar um pagamento desse, né? $1 milhão parece pouco, perto do que a gente poderia ganhar, mas é um valor bem alto. Só pra deixar claro aqui, ó. Foi $1.100.000 que o Fluminense recebeu de cota da Libertadores. Enfim, então, o pagamento tá feito. Agora, o Fluminense tá dizendo que não foi empréstimo. A gente pode acreditar? Nem sempre. Salário não tá em dia, né? O salário do jogador CLT tá em dia, mas direito de imagem tá com atraso e a FGTS tá com atraso, ainda tem um pedacinho do 13º pra ser pago ainda. Ou seja, é um clube com problemas financeiros. Apesar de quererem vender que é um clube totalmente saneado. E aí, quando interessa, vende que é um clube com problemas financeiros. Enfim, fica essa dualidade. Para os jogadores, é um clube saneado. Pode vir que o Fluminense tem condições financeiras para arcar seu salário e não tem problema financeiro. Para o torcedor, vende a realidade de que o Clube Fluminense é um clube com problemas financeiros. Enfim, é uma dualidade, mas o pagamento do Del Valle pelo menos foi fato. E olha, tem que ficar muito atento com o Bet, tá? Tô pesquisando, até fazendo uma pesquisa pra poder não ser tão injusto, mas já tivemos algumas vezes problemas do Betis não pagar, tá? Comprar e não poder ficar de olho. Enfim, depois um dia eu volto nesse assunto. Por último, a polêmica dos ingressos, né? Você não tá entendendo nada, vê meu vídeo aqui de ontem, é importantíssimo você ver, são 18 minutos, bota na velocidade o e-mail, por mais que eu fale rápido. Dá pra você ver ali, tá? Entender toda a polêmica com informações exclusivas também. Sobre a polêmica dos ingressos, tá? Segundo o Vitor Lessa, da Rádio Globo, foram cerca de 64 mil ingressos disponíveis para essa partida, incluindo as gratuidades.
Ou seja, teremos um público de acima de 64 mil, considerando que está tudo esgotado. Você ainda tem ali uma coisa ou outra, em tribuna de imprensa, se quem entra no público presente, devemos ter ali por volta de 66, 67 mil de público, né? Enfim, e outra informação que eu também consegui é uma informação que, assim, ela deixa claro, e o meu vídeo ontem eu falei bastante, deixei, enfim, e priorizei esse ponto mesmo do amadorismo do Fluminense na hora de conduzir essa negociação com o Flamengo e tudo isso, mas eu também deixo ele no final e deixo como destaque um fato que é a baixa presença da nossa torcida em muitos clássicos. Me assustou um pouco, uma presença um pouco mais alta contra o Botafogo, mas é um fato que a gente já há muito tempo, eu diria que até com essa má fase do Vasco, que tem a torcida maior, o Flamengo reina soberano no Maracanã em relação à torcida. Isso é um fato. Isso não tem como. Pode abrir 2 dias antes pro torcedor do Fluminense, que dificilmente a gente não verá mais flamenguistas no Maracanã. Eu consegui uma informação exclusiva daqui do Raiz Tricolor, o dado dos ingressos vendidos até o apito final, quando apitou o final 2-0 Fluminense, pra gente ver a disparidade. Você já tinha pro Flamengo, não tô nem pegando leste e oeste, tá? Mas pro Flamengo eram cerca de 15 mil ingressos vendidos. Isso no apito final. Lembrando, a venda abriu às 5 da tarde. De 5 da tarde à meia-noite, o Flamengo vendeu cerca de 15.500 ingressos só pra Norte. O Fluminense tinha vendido cerca de 2.800 ingressos para a Sul. É óbvio que mesmo que o Fluminense tivesse feito o processo totalmente certinho, fazendo toda a moral pro seu torcedor e tal, tudo que o Flamengo fez com a gente tivesse feito e retribuído cada letra e cada vírgula, a diferença é inacreditavelmente grande. Você ainda tem pra leste, por exemplo, a leste inferior já tinham sido vendidos 5 mil ingressos. A leste inferior tem uma capacidade ali, depende do Corpo de Bombeiros, de 10 mil, de 10 a 15 mil ingressos ali. Eu tinha vendido mais de um terço, obviamente, só pra torcida do Flamengo. Então, assim, mesmo que tivesse aberto antes, o público não mudaria, né? Não teria uma mudança, não teria mais tricolores no estádio, porque os tricolores se atinaram pra comprar depois, só na reta final. E aí, obviamente, já iria faltar ingresso, nesse momento mesmo abrindo antes. Mas é importante destacar, nada disso desfaz o amadorismo da diretoria do Fluminense, o amadorismo da gestão, tanto de Arenas quanto da comunicação do Fluminense, de não terem juntos se tocado. De que o Flamengo tinha aberto 5 horas antes e tinha descumprido o acordo, e eles estavam lá, não, descumpriram, não sabia, e etc. Não ter feito o básico do trabalho, e tanto da gestão de Arenas, de também não ter sabido disso, de que o Flamengo estava vendendo ingresso 5 horas antes. Amadorismo, mas, no final das contas, o público no estádio mudaria muito pouco. Mas, amadorismo. Uma coisa não anula a outra. Até a próxima.